Olá pessoal, vamos para a nossa aula de história de hoje. Na aula passada nós falamos sobre as circunstâncias do surgimento dos primeiros homens, né? Falamos da divisão da história, mais uma vez, na pré-história, da Idade Antiga, Idade Média, Moderna, Contemporânea. Vimos a evolução, vimos que a evolução não significa que o homem se tornou melhor, apenas que ele passou por mudanças. Falamos sobre os fósseis, como eles servem para a gente estudar, descobrir como viviam as pessoas antigamente. E vimos a evolução do gênero Homo, Homo habilis, erectus, Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. Hoje nós vamos começar a falar da história em si, da vida dos primeiros homens, começar a falar sobre a aventura dos homens na Terra. Bom, o homem, hoje em dia, ele tem tudo o que ele quer muito fácil. Ele tem meios de comunicação, ele tem comida de um modo muito fácil, meios de transporte, moradia. Mas e os primeiros homens? Quando eles precisavam de alguma coisa, o que eles faziam? Os perigos que eles estavam sujeitos, quais eram? Eles viviam sem saber ao certo como seria o amanhã e tudo que eles precisassem, eles precisavam fabricar. Então a vida deles era muito mais difícil do que a nossa e eles precisavam ser bem criativos e corajosos para buscar alimentos, tanto da caça como da pesca. Será que eles viviam numa casa? Será que eles tinham conforto de um lar? Como é que era a vida desses primeiros homens? Nós vamos começar a falar sobre isso na aula de hoje. Antes, eu quero que a gente dê uma olhada nessa imagem para a gente entender mais ou menos o que nós vamos estudar hoje. Essa linha do tempo eu já trabalhei com vocês em sala de aula, mas aqui ela está um pouco mais detalhada para vocês entenderem, tá? Bom, a pré-história, que é o período atual que nós estamos estudando, ela começa há 4 milhões de anos atrás, quando surgem os primeiros homens, tá? O surgimento do primeiro hominídeo, os australopithecus, e ela vai até a descoberta da escrita, teoricamente lá na Mesopotâmia, no ano 4000 a.C. A pré-história está dividida em dois períodos. O primeiro é o Paleolítico, que é uma palavra que vem do grego, significa pedra antiga. Paleo significa antigo, lítico, pedra. Creio que isso aqui eu já tenho explicado para vocês em sala de aula. E ela vai de 4 milhões de anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo, que é quando há a descoberta da agricultura, a revolução agrícola. É o período mais antigo. Aqui o homem vivia basicamente da caça, da pesca, da coleta, e ele era nômade, ele não tinha uma residência fixa. Após a descoberta da agricultura, a vida do homem vai mudar completamente. Tá? A gente vai ter umas mudanças que nós vamos ver durante a aula. E aí nós temos um período que é conhecido como Neolítico. Neo significa novo, lítico, pedra também, né? Então a gente vai ter aqui uma idade que também é conhecida como a idade da pedra antiga. Isso aqui é basicamente o que nós vamos estudar nessa aula de hoje, um intervalo enorme de 4 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo, mais esses 4 mil anos aqui de Neolítico, tá? Então, o tempo que a gente conhece, ele é muito curto comparado com o período da pré-história, que é muito mais longo. Bom, vamos começar falando do Paleolítico. Nesse período, os homens eram caçadores e coletores. Os grupos humanos, nesse período, eles usavam materiais como ossos, madeira e pedra para fazer suas ferramentas, né? Faziam lanças, faziam arpões, faziam pedras cortantes, que serviam como machado, como faca, com os quais abatiam animais, coletavam frutos e faziam suas vestes. Esses homens viviam basicamente da pesca e da coleta, né? Coleta de frutos, de vegetais. Por isso mesmo eles não tinham uma residência fixa, porque eles iam consumindo conforme aquilo que a natureza oferecia. Por não ter uma residência fixa, esses homens eram chamados de nômades, né? Nômades são pessoas que não têm uma residência fixa. Nesse período, os homens eram basicamente
pescadores, coletores e caçadores, e também nômades. Os homens se tornaram caçadores muito mais eficientes quando eles descobriram um instrumento novo, o arco e a flecha, que ocorreu ainda durante o Paleolítico. Assim, eles vão poder caçar à distância, né? Matar animais à distância, sem que se aproximem muito deles. Também podiam caçar animais velozes, como, por exemplo, a lebre, o veado e os pássaros. Outra descoberta interessante na vida do homem vai ser a do fogo. O homem, ele consumia fogo antes de aprender a dominá-lo, quando ocorriam incêndios nas florestas causados principalmente por relâmpagos, né, que incendiavam partes da floresta, e eles pegavam aquele fogo e manuseavam ele, inclusive era objeto de disputa entre tribos naquele período. Bom, há cerca de 500 mil anos, o homem vai então aprender a produzir ele mesmo fogo. Isso vai trazer algumas mudanças bem bacanas na vida do homem. E aí eu enumerei algumas aqui para a gente estudar. Com fogo, o homem vai poder se aquecer, com isso ele vai poder sobreviver em regiões mais geladas. Outra coisa que vai melhorar é a alimentação, porque o homem vai poder cozinhar comida, vai poder assar, e assim fica mais fácil e também mais saudável para ele se alimentar. E outra coisa muito importante, ele vai poder afastar os animais perigosos, já que eles viviam na floresta, eles estavam muito próximos desses animais e às vezes eles se tornavam caça também. E com o fogo, eles vão poder afastar esses animais e assim a vida deles vai se tornando mais fácil. Ao sair do Paleolítico, o homem vai entrar então no Neolítico, né? Que é um período em que seu modo de vida vai mudar completamente. Como eu coloquei na imagem aí, o homem ele vai se tornar agricultor, ele vai começar a domesticar animais, ele vai começar a produzir artesanato, onde ele fabrica produtos diferentes das armas, diferentes daquilo que ele usava na agricultura, né? Ele vai diversificar as suas atividades. E é importante também que a gente fale de alguns outros elementos que aconteceram nesse período, tá? É um período em que o volume de chuvas vai aumentar, isso vai provocar um aumento da temperatura, vai levar ao degelo, e com o degelo a gente vai ter a extinção de alguns animais que eram caçados pelos homens ou que ameaçavam os homens, como os bisões, os mamutes, né? O ser humano, então, ele começa a se dedicar na caça de animais de pequeno e de médio porte, como cabrito, porco, pássaro, né? Para caçá-los, abater e separar a pele da carne, aperfeiçoar, então, suas ferramentas. E eles vão começar também a construir canoas, a partir de troncos de árvores. Para tudo isso, eles precisavam de ferramentas mais eficientes e eles vão desenvolvendo, né? Tanto para agricultura como para pesca, para caça, para tudo que eles já faziam antes, eles vão sempre aperfeiçoando as suas ferramentas. Uma coisa interessante que a gente tem que ponderar sobre esse período é que as atividades elas eram divididas conforme o sexo e a idade. As mulheres, por exemplo, elas se dedicavam à agricultura e ao preparo de alimentos e cuidavam das crianças. Já os homens, eles cuidavam dos rebanhos, caçavam, pescavam, construíam e respondiam pela segurança do grupo. Já as crianças, ao que parece, ajudavam os pais nas tarefas diárias. Pronto, então no Neolítico, a gente tem uma mudança de hábitos, uma divisão de trabalhos bem mais elaborada do que aquilo que a gente tinha lá no Paleolítico. Agora nós vamos discutir de modo mais específico as mudanças que a agricultura gerou na vida do homem. Bom, os homens provavelmente descobriram a agricultura meio que por acaso, né? E provavelmente nem foram os homens, foram as mulheres, já que eram elas que faziam a colheita de alimentos antes da agricultura. Provavelmente elas perceberam que ao se jogar sementes no chão, ali se nascia uma outra planta muito parecida com aquela que
da onde saiu o fruto daquela semente, né? As primeiras plantas cultivadas foram cereais como o trigo, a cevada, aí a gente tem também o arroz, o sorgo, que são plantas que aí nós temos fósseis desse período e provavelmente foram os primeiros produtos da agricultura. Nesse mesmo período, os homens vão iniciar a domesticação de animais. Eles vão domesticar animais como os cães, as ovelhas e os bois, que eram utilizados tanto para ajudar, né, na agricultura, como meio de transporte e também como alimento, né? A agropecuária, ela não vai substituir a caça e a coleta, até porque caça existe até hoje. Ambas vão coexistir, tá? E eu quero destacar para vocês, assim, ressaltando o impacto que a agricultura teve na vida do homem, algumas mudanças que esse hábito vai trazer na vida dos seres humanos. A agricultura vai trazer algumas mudanças bem significativas na vida dos seres humanos. A primeira delas é a sedentarização. Se o homem plantou, necessariamente ele tem que ficar próximo à sua plantação. Então, para semear, cuidar das plantas e aguardar o tempo de colheita, os seres humanos tinham de permanecer um longo período em um mesmo lugar, o que vai favorecer a fixação dos grupos humanos em determinado território. Então, eles vão ter que fixar uma residência, vão ter que morar em um só lugar. Uma outra consequência vai ser a produção de novos instrumentos de trabalho. Se ele está plantando, está colhendo, ele precisa de um local para armazenar ou para fazer aquele alimento. E aí nós vamos ter nesse período o machado de pedra com cabo de madeira para derrubar as árvores, a enxada para capir o terreno e abrir clareiras na mata, e a foice para cortar ervas e colher cereais. Então isso vai fazer com que o homem desenvolva novas tecnologias. Uma outra mudança será a invenção da cerâmica, que é o barro modelado e cozido. Com a prática da agricultura, os grupos humanos passaram a necessitar de recipientes nos quais pudessem armazenar as sobras e cozinhar cereais como o trigo e a cevada. Então, foram feitos os primeiros vasos, potes, jarros e panelas utilizando a cerâmica. Muito simples, se o homem está produzindo, ele precisa de locais para armazenar e para fazer seu alimento. Então, ele vai começar a produzir utensílios de cerâmica. E por último, tudo isso junto vai elevar o nível de vida dos seres humanos e, consequentemente, gerará o crescimento da população. Com o advento da agricultura, a diversificação da produção e a melhoria na conservação dos alimentos, a população cresceu e as pessoas passaram a viver mais tempo. Estão se alimentando melhor, estão correndo menos risco, logo o número de pessoas vai aumentar. Surgiram então as primeiras aldeias, né? Já que fixaram residência, foram fazendo uma casinha próxima a outra, a gente vai ter então as primeiras aldeias. Essas aldeias vão evoluir e vão chegar a uma vida comunitária que mais tarde levará à construção das primeiras cidades. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora para finalizar essa aula. Como essas primeiras aldeias, como essas aldeias vão se tornar cidades. Para isso a gente tem esses três elementos importantes: o comércio, a centralização de poder, e também os metais que não deixam de estar relacionados a tudo isso. Bom, para atender às suas necessidades alimentares que cresciam, os seres humanos vão inventar então novas tecnologias como o arado, puxado por boi e outras coisas. Vão começar a adubar, irrigar, e aí eles vão começar a produzir excedente, além daquilo que eles necessitam para se alimentar. O que eles vão fazer com essa sobra? Eles vão começar a trocar por outros alimentos, tá? E essa troca é o primeiro tipo de comércio. Nessa época não existia moeda, não existia dinheiro impresso, então o comércio era feito por meio de escambo, por meio de troca. Eu tenho arroz, você tem feijão, você está precisando do arroz, eu do feijão, a gente troca, tá? Então, nesse período se trocavam produtos como o trigo, o tecido, se trocava também ferramentas, como o machado, utensílios como as panelas, os potes, e assim era feito o comércio nesse período.
Outro processo importante para o surgimento das cidades será a centralização do poder. É quando acontece nas aldeias, você ter pessoas que vão se destacando e elas vão começar a controlar um espaço, né? Um território, e vão começar a disputar território com outras pessoas que são importantes em outras aldeias, e o vencedor vai acumulando tanto terra como poder, como prestígio. E aí essa pessoa vai começar a se tornar uma autoridade, que mais tarde as pessoas vão chamar de rei. E esse rei vai morar no palácio, onde ele controla funcionários, ele cobra impostos, ele realiza grandes obras, cuida da defesa do reino e aplica a justiça. Enfim, tomavam decisões que afetavam muitas pessoas ao mesmo tempo. Esse processo eu chamo de centralização de poder. É quando o poder ele sai da mão de todos e começa a se concentrar em apenas uma pessoa. E assim, quando a gente tem outras atividades surgindo além da agricultura, quando a gente tem artesanato, a gente tem os militares, nós temos pessoas que sobrevivem de trabalho que não é apenas a agricultura, aí a gente tem o surgimento das primeiras cidades. Por fim, eu quero falar do trabalho com os metais. Aproximadamente em 5.000 a.C., os seres humanos vão desenvolver a metalurgia, e isso vai abrir assim uma dimensão de possibilidades para os seres humanos. Inicialmente, eles vão trabalhar com cobre, com o qual faziam utensílios e enfeites. Mas, por ser flexível, o cobre não podia ser usado na confecção de instrumentos de trabalho como a enxada, arma ou lança. Impelidos pela necessidade de ter ferramentas e armas mais resistentes, os seres humanos vão inventar, então, o bronze, que é mais resistente do que o cobre. Depois vão começar a forjar o ferro, que era ainda mais resistente. Aprendendo a manipular metais, os seres humanos aperfeiçoaram suas armas, e aí eles vão fazer as primeiras espadas, os primeiros escudos. Vão aperfeiçoar também ferramentas de trabalho, vão criar pás, enxadas, arados. Durante esse processo, por volta de 3.000 a.C., inventaram também a roda, com as quais eles vão começar a fazer os primeiros carros de boi. Então, dessa forma, nessa aula nós falamos desde o surgimento do homem, ali no Paleolítico, com as primeiras ferramentas mais rústicas, até o final do Neolítico. E aí a gente percebe que o homem ele vai passando por uma evolução, ele vai começando a criar cada vez mais utensílios, ele deixa de ser caçador, passa a ser agricultor, passa a criar animais, surgem as primeiras aldeias, alguns homens vão se destacando e vão dominando outros povos, e aos poucos a gente vai vendo surgir as primeiras civilizações, que é justamente aquilo que a gente estuda nas próximas aulas. Bom, gente, é isso. Em caso de dúvida, me procurem. Espero que vocês tenham entendido. Tchau.